meu nome é Júlia. E eu sou a Cibele. A gente está cursando Pedagogia do quarto semestre e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades físicas dos materiais. Hoje faremos uma aula de ciências, um assunto interessante que explicaremos detalhadamente sobre as propriedades físicas dos materiais. Vamos lá? O ser humano usa diferentes tipos de materiais e são de diferentes origens. Vejamos. Quando encontramos na natureza algum tipo de materiais, dizemos que são de origem natural. Mas quando o ser humano produz os materiais que não são encontrados na natureza, chamamos de artificiais. Já uma fruta, por exemplo, é feita pela natureza, portanto, dizemos que ela é natural. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos um grampeador feito de plástico e metal. Portanto, é um material artificial, porque foi criado pelo homem. Portanto, cada material tem suas características próprias, chamadas de propriedades físicas, e elas nos ajudam a reconhecer e a diferenciar os materiais e decidir cada material que iremos utilizar ou o que nós iremos desenvolver. Agora falaremos sobre a densidade. Vamos precisar de um recipiente com água. Se a gente colocar um prego dentro da água, ele afunda. Agora, se a gente colocar uma tampa de uma caneta, ele não afunda. Podemos afirmar que os objetos dentro da água são mais densos que a água, e esse que não afunda são menos densos que a água. Um exemplo, resistência. O que significa resistência? É um objeto, como por exemplo, o ferro. Ele é mais difícil de ser quebrado do que um palito de sorvete. O ferro é bem mais resistente que o palito de sorvete. Vejamos agora a elasticidade. Veja que nós temos um pedaço de corda de varal. Podemos puxar e não tem elasticidade nenhuma. Porém, se pegarmos um pedaço de elástico, podemos puxar e veremos a elasticidade. E uma das características é que podemos deformá-lo e depois ele volta ao normal. Ou seja, materiais que possuem elasticidade, ao ser esticados, se deformam, porém depois eles voltam à sua normalidade. Vamos agora dureza. Se pegarmos um copinho ou alguma coisa de ferro e tentar escrever, não vamos conseguir. Mas, se pegarmos um papel, a gente consegue. Isso significa que quanto maior for a dureza do material, mais difícil será riscar a sua superfície. Uma outra propriedade que iremos estudar é o magnetismo. Vejamos, aqui temos dois ímãs e eles estão distantes, mas ao tomar uma determinada distância, eles se atraem. Por que eles se atraem? Porque eles têm a propriedade de atrair objetos, pois eles são feitos de materiais magnéticos. Agora vamos ver a condutibilidade elétrica. Ela indica a facilidade com que o material conduz a energia elétrica, ou seja, que permite a passagem da corrente elétrica, e ela é chamada de condutor de eletricidade. Dentro de um fio, existem fios metálicos que permitem essa passagem de corrente elétrica, permitindo o funcionamento de determinados utensílios domésticos. Já o plástico que recobre os fios são chamados de isolantes. Eles permitem que nós possamos manusear esses fios com segurança, evitando choques elétricos. Agora falaremos sobre a condutibilidade térmica. A panela, por exemplo, ao receber calor, ela eleva o grau de temperatura, podendo cozinhar, podendo fritar os alimentos. Então, nós dizemos que a panela é um ótimo condutor térmico. Outro exemplo da densidade é o algodão e o ímã.
A densidade é uma característica que relaciona diferentes objetos com o volume que ele ocupa, ou seja, o ímã ocupa menor volume do que o algodão, porém possui a mesma massa, que é 25 gramas. Portanto, podemos dizer que o ferro é bem mais denso do que o algodão. Então, vocês gostaram das experiências? E que tal vocês buscarem objetos nas casas de vocês e também compararem as propriedades físicas dos materiais? Até lá, então. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Até as próximas experiências.